Deixa eu contar para você essa história, uma reportagem que eu fiz sobre a história de brasileiros que foram atacados com um homem que estava com a faca na mão em Amsterdã, na Holanda. Essa história chocou a todos e você vai entender todos os detalhes aqui no Balanço Geral Amanhã. Eu peço que você acompanhe com atenção. Trata-se de um grupo de 9 sergipanos que estão de férias na Europa. Chegaram ao continente no dia 1º de março. Estavam de passagem por Amsterdã, na Holanda, mas a viagem, que deveria ser só de momentos felizes, transformou-se em uma cena de terror. Oh, shit. Tudo aconteceu por volta das 11 horas da noite no fuso horário local. No horário de Brasília, 7 horas da noite. No saguão do hotel, aguardavam por um motorista de aplicativo, quando foram atacados. Viviane é irmã de uma das sergipanas que estão em Amsterdã e conta como se sentiu ao receber a notícia. A gente ficou muito nervosa, né? Muito assim, sem saber como agir, né? O que fazer, né? A nossa ação foi só estar ligando em contato toda hora para saber mais informações. A irmã de Viviane não estava presente no momento do atentado. O único atingido foi o advogado Matheus Henrique Silveira. Ele recebeu 4 facadas, que provocaram 7 perfurações e ainda quebrou a costela. A situação dele é estável e gravou um vídeo do hospital. Acabamos sofrendo um atentado por parte de um hóspede do hotel que estamos hospedados no caso, que é o Ibis. Esse rapaz, que também era hóspede, ficamos sabendo depois, puxou uma arma branca e começou a correr atrás de quem estava no hall de entrada. E infelizmente ele me acertou com 4 facadas. Prontamente eu fui atendido pelos paramédicos daqui da cidade, bem como a polícia, deu todo o suporte. E estou recebendo todo o suporte. Agora estou aguardando para saber se vou precisar fazer cirurgia ou não. Bom, nós estamos aqui com a Viviane e por videochamada falando com o Bruno, que ainda está em Amsterdã. Eles tiveram que permanecer lá por conta de toda essa situação e conversa conosco por vídeo nesse momento. Bruno, primeiro, obrigado por conversar conosco em meio a toda essa situação. E eu queria que você começasse, Bruno, me explicando o que aconteceu, né? Como foi toda essa confusão, Bruno? Por favor, fique à vontade. Foi aterrorizante, né? Uma noite inesquecível, sem dúvida, em nossas vidas. Nós estávamos apenas saindo, era a nossa última noite em Amsterdã. A gente ia sair para comer primeiro e depois a gente ia ver se encontrava algum bar, alguma coisa assim. E aí, na hora que a gente saiu, a gente até tinha saído do hotel, quando a gente percebeu que estava chovendo e voltou para o hotel. Foi só o tempo de eu tentar pedir um Uber. A gente estava conversando entre a gente, tentando definir o local que nós pediríamos o Uber. E aí, de repente, eu vi uma movimentação esquisita de um rapaz que estava do nosso lado. Era no hall do hotel, tinha um bar enorme, com muitas pessoas no bar. E tinha um rapaz sentado sozinho, era perto dele que nós estávamos, pedindo esse Uber. E de repente, esse rapaz, ele começou a olhar com uma cara de raiva, assim, como se estivesse com raiva mesmo. E na hora que eu olhei para ele, ele tirou uma faca, uma faca. Eu não consegui ver o tamanho da faca, porque eu realmente não esperei para ver. Eu só dei um grito e avisei a todo mundo que estava perto da gente. Eu dei um grito por Matheus, que estava na nossa frente, que estava na minha frente, assim, frente a frente com o agressor. E aí ele percebeu e todos nós corremos, cada um correu para um lado. Foi aterrorizante principalmente por isso. Os paramédicos agiram rápido e a polícia também prendeu o homem que estava com a faca. Mas os sergipanos possuem poucas informações sobre o criminoso. A gente soube pela imprensa holandesa. A gente estava olhando os jornais aqui e tinha uma matéria que dizia que é o rapaz que foi preso, ele é alemão, tinha 28 anos e que não tinha uma residência fixa.
que eu não entendi muito bem, mas eu acho que é uma forma como eles denominam aqui alguém que não tem, que seja uma pessoa de rua, aparentemente, pelo que me explicaram. Os sergipanos entraram em contato com a Embaixada do Brasil em Amsterdã, mas a única orientação que receberam foi a de acionar o seguro médico. O retorno para o Brasil está programado para o dia 19, mas sem saber como ficará a situação de Matheus, o futuro é incerto. Enquanto aguardam a melhora do amigo, os demais integrantes do grupo tentam se recuperar psicologicamente. Emocionalmente, eu estava falando isso com uns amigos hoje que me ligaram e tal, emocionalmente eu nunca tive tão pior. É horrível, a gente não consegue sair do quarto sem ter medo, eu não consigo ir fazer as refeições, eu fui agora fazer uma refeição, tive uma crise de pânico lá, é horrível, assim. A gente sabe que está em segurança aqui dentro do quarto, que eles estão tentando nos dar, mas infelizmente emocionalmente a gente está muito abalado. É um caso que chocou a todos, sem absolutamente dúvida nenhuma. Antes de falar sobre esse assunto, que eu vou me estender um pouquinho nele para explicar alguns pontos, nós temos a atualização, só para fazer uma justiça aqui, né, sobre a primeira matéria que nós exibimos, sobre a bomba que foi destruída aqui em Aracaju. Não foi um trabalho só da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Polícia Federal também esteve envolvida, né? Existe o grupo especializado da Polícia Militar, que foi até a região, fez o isolamento, faz o controle, mas a Polícia Federal também foi acionada para que fizesse a destruição. A destruição em si do artefato, do material, foi realizada pela Polícia Federal. Então, parabéns à Polícia Federal também, né? E que bom ver as polícias trabalhando de forma integrada. Agora, sobre esse assunto que nós exibimos agora, dessa situação de Amsterdã, dos familiares, aliás, dos jovens, né, dos amigos sergipanos que estavam lá, 9 amigos ao todo, e apenas o Matheus foi machucado e foi internado, como você vê nas imagens. O que nós temos de informação sobre essa situação é exatamente que o Matheus, ele está internado. Aparentemente não houve a necessidade de fazer a cirurgia que ele esperava ver se iria acontecer, mas o fato é que, e isso de forma precisa nós podemos dizer, parece que a qualquer momento ele deverá receber alta e, assim sendo, recebendo alta, ele deverá ser trazido para Sergipe. Os familiares já viajaram para Amsterdã, já estão na Holanda, estão viajando, né, já estão chegando na Holanda, estão indo para a Holanda para que lá possam fazer o translado de retorno do Matheus aqui para o nosso estado. A gente lembra que o Matheus é advogado, a OAB havia emitido uma nota dizendo que tinha acionado, dizendo que acionou, né, o Conselho Internacional da OAB, né, um núcleo que a OAB tem para auxiliar em atividades internacionais e que esse núcleo iria acompanhar toda essa situação, justamente por se tratar de um advogado sergipano. Trata-se de um grupo de 9 sergipanos que juntos viajaram, eles faziam um tour pela Europa. Como eu disse, eles chegaram lá no dia 1º, né, eu disse na reportagem, eles retornariam no dia 19, mas a partir de agora a situação ela torna-se um pouco que indecisa e não se sabe exatamente o que é que acontecerá, né? Justamente por quê? Porque o Matheus ficou internado em Amsterdã e todos eles acabaram adiando os planos de seguir pela Europa. Matheus deverá retornar nos próximos dias para ser cuidado aqui no Brasil, aqui em Sergipe, ao próximo à sua família. A gente aguarda para saber também se os outros amigos voltarão ou se seguirão nessa viagem. 9 amigos ao todo. No momento em que o ataque acontece, apenas 6 deles estavam ali reunidos. Todos conseguiram fugir, inclusive pessoas de outros grupos. E nós temos então a informação de que apenas o Matheus foi machucado, 4 facadas. Segundo os médicos locais, foram 4 facadas que resultaram em 7 perfurações. O que chama a atenção, né? Como é que 4 facadas produziram 7 perfurações, mas enfim, foi isso que aconteceu segundo os médicos e os paramédicos que atenderam o Matheus, e ele ainda teve, né, a costela machucada, enfim. E quem teve fratura de costela, quem já teve fratura de costela sabe o quanto é difícil a recuperação, tem que ficar todo travado, né, qualquer movimento
produz algum tipo de dor. Enfim, é de fato uma situação extremamente complicada e que vai ser resolvida, a gente espera, e é isso que a gente torce que aconteça, mas naturalmente a gente aguarda. Vamos ver o que é que vai acontecer em toda essa história, a gente segue acompanhando. Aqui comigo